Olá, como vai? Eu sou o professor e consultor de empresas Paulo Vicente Coelho de Almeida. Estou gravando a segunda aula do curso Gestão de Custos e Análise de Resultados. Será a primeira parte da segunda aula, né? Essas aulas, elas estão disponíveis no YouTube, no meu canal no YouTube. E se você desejar o material impresso dessas aulas gratuitamente, me envie um e-mail para paulovcoelho@hotmail.com ou para o WhatsApp 31 99784 2596, que eu terei o maior prazer de enviar. Porque essas aulas aqui no YouTube são informativas, né? O material texto, não o material escrito, ele vem mais completo. Bom, essa segunda aula nós vamos tratar da classificação e nomenclatura de gastos, né? Ora, o que são gastos? Gastos é o esforço que a empresa exerce para produzir bens e serviços, esforço monetário que a empresa exerce para produzir bens e serviços. Ora, se uma empresa compra matérias-primas, contrata mão de obra, contrata insumos de produção, ela está despendendo recursos financeiros. Então está havendo aí um esforço financeiro, um sacrifício financeiro, com o objetivo de gerar receitas com a venda desses produtos e, consequentemente, gerar o lucro, né? Bom, então, gastos de maneira genérica é um sacrifício, o esforço financeiro monetário para a produção de bens e serviços, ok? Bom, são classificados como gastos custos, despesas, investimentos, desembolso, perdas, desperdícios, né? Fundamentalmente esse grupo. Nós vamos trabalhar nessa aula a conceituação e classificação de custos, né? Ora, o que são custos? Custos é entendido na nomenclatura, nos textos, nos livros de texto, como um esforço financeiro para a produção de bens e serviços. Ok. Custos são gastos voltados para a área de produção. Não importa se é indústria, comércio ou serviço. Sempre que eu dou um exemplo aqui, de forma genérica, geralmente damos exemplo em relação à indústria, é aplicado nos 3 grupos de empresas: indústria, comércio e serviço. Totalmente adaptado a todas elas. Então, o custo são gastos que estão focados na área de produção. Se a minha empresa produz calçados, ora, quais são os custos de calçados? O couro para produzir o calçado ou outra matéria-prima que seja principal, a linha, a agulha, a máquina de costura, a mão de obra da costureira, a mão de obra do supervisor da área da fábrica, o aluguel da área da fábrica, enfim, todos os gastos que estão relacionados com a área de produção, chamada de custos, né? Porque nós vamos separar bem a conceituação de custos e a conceituação de despesas. Então, ficar bem claro, né? Repetindo, custos são gastos que estão voltados, relacionados com a área de produção de bens e serviços. Se é uma confecção de roupas, o tecido, linha, agulha, a máquina de costura, as costureiras, né? Então, toda essa área. Se é uma empresa de comércio, o que são os custos? Né? Numa revenda de veículos, por exemplo, né? Podemos considerar que o custo do veículo é um custo da mercadoria vendida, um custo operacional, né? E toda a mão de obra que está envolvido na comercialização e venda desse veículo é um custo. Numa área de prestação de serviço, por exemplo, na minha área de consultoria empresarial, o que seria custo? As horas trabalhadas no cliente. Ora, um funcionário da nossa empresa
trabalha durante o mês 30, 40 horas num determinado cliente, no cliente A, 20, 30 horas no cliente B. Ora, essas horas de trabalho relativo a esse funcionário, a parte do salário desse funcionário que ele trabalhou no cliente A e no cliente B, é lançada como custos para apropriação dos gastos, né? Então ficou bem claro a ideia do que são custos. Ora, os custos são classificados em dois grandes grupos: diretos e indiretos, fixos e variáveis. Bom, vamos ver o que são custos diretos e indiretos. O custo direto é aquele que é identificado, quantificado no produto. Ou seja, o seu consumo unitário, é possível identificar esse consumo em cada produto. A minha empresa produz calçado. O que é o custo direto? É o couro do calçado, é o tempo de mão de obra gasta naquele produto específico, né? Ou seja, se para produzir determinado calçado se gasta, hipoteticamente, 1 metro de couro, por exemplo, né? Gasta 1 metro de couro e 3 horas de mão de obra, ora, eu sei que 1 metro de couro é daquele calçado específico, 3 horas de trabalho daquele funcionário, salários e encargos, é daquele calçado específico. Eu consegui identificar qual foi o gasto daquele custo naquele produto, né? A embalagem que vai levar o calçado, seja caixa de papelão ou embalagem plástica, seja qual for, também é identificado como custo daquele produto, né? Diferente da embalagem que vai transportar o produto para a loja comercial, né? Isso aí depois nós vamos ver, isso não é custo, isso é despesa, né? Mas a embalagem que integra o produto é custo. Se a minha empresa produz roupas, camisas, calças, shorts, enfim, né? O tecido da calça esporte, ele é identificado naquele produto, né? O tecido da camisa esporte é identificado naquele produto. Então, o tempo gasto para produzir a calça esporte, a camisa esporte, o tempo de mão de obra é um custo direto, ele é identificado naquele produto. A embalagem que integra o produto, que vai fazer parte do produto, também é um custo direto. Ora, então, quer dizer, todos os custos que é possível identificar o seu consumo em cada produto ou serviço é entendido como direto. O que é identificar o custo? Medir, pesar, quantificar. Eu sei em cada unidade do produto quanto que se agregou-se daquele custo. O custo indireto, por sua vez, você não consegue quantificar o custo naquela unidade de produto. Ou seja, o aluguel da fábrica, da fábrica de calçados. Eu sei quanto do aluguel foi para cada unidade de produto? Não sei. É o produto calçado A, calçado B, calçado esporte, calçado fino, diversos tipos de calçado. Produzo a camisa esporte, a camisa social, a calça esporte, a calça social, diversos produtos. Então, eu não sei identificar quanto do aluguel está em cada unidade de produto. Então, isso é um custo indireto. Ora, os custos indiretos será necessário que se faça uma estimativa de distribuição desses custos. Nós vamos ver mais à frente outras aulas, né? Em geral chama-se rateio, ou no custeio baseado em atividade, o rastreamento, né, daquele gasto para se identificar o quanto foi o consumo em cada unidade de produto. Bom, então ficou bem claro a conceituação de custo direto e custo indireto. Agora nós temos uma outra classificação que são custos variáveis e custos fixos.
Ora, o que são os custos variáveis? Os custos variáveis são aqueles que crescem ou decrescem com o volume de produção. Ora, vamos voltar para a nossa fábrica de calçados. A matéria-prima, o couro, ele é um custo variável. Por quê? Quanto maior o volume de calçados for produzido, maior será o consumo de couro. Então, ele é um custo variável. Se a empresa produzir 100 unidades de calçados, irá se consumir 100 unidades de couro relativo a 100 unidades de calçados. Então, se a empresa produzir 1000 unidades de calçados, serão consumidos o couro relativos a 1000 unidades de calçados. Então, esse é o custo variável. Ele cresce ou decresce de acordo com o volume de produção. Então, é bem claro, bem identificado. Na fábrica de camisas, confecção, o tecido, ele cresce ou decresce em função do volume de produção. Se a empresa produziu 100 unidades de camisa, irá consumir tecido relativo a 100 unidades de camisa. Se ela produziu 1000 unidades de camisa, irá consumir tecidos relativos a 1000 unidades de camisa. Então é necessário, fundamental, que você identifique a classificação de custos, se ele é variável ou se é fixo. Já o custo fixo, ele não varia de acordo com o volume de produção. Ou seja, o custo fixo é aquele que não tem relações com o volume de produção. Vamos voltar ao exemplo do aluguel da área da fábrica. Ora, o aluguel da área da fábrica, ele é um custo fixo. Se a empresa produzir 100 unidades, ele vai pagar R$1.000 de aluguel. Se a empresa produzir 1000 unidades, ela vai pagar R$1.000 de aluguel. Então, o aluguel é um custo fixo, ou seja, aquele gasto que não tem relação com o volume de produção. Então, é fundamental se observar a diferenciação entre custo variável e custo fixo. Variável tem relação com o volume de produção, cresce e decresce com o volume de produção. Custo fixo não tem relação com o volume de produção. Não tem esse crescimento e decrescimento com o volume de produção. Ele é um valor fixo, independente do volume de produção. Ora, e finalmente, para a gente terminar essa aula, nós observamos que o custo fixo médio ele é variável. E o custo variável médio é fixo. Ora, o que é o custo fixo médio? A empresa produziu 100 unidades e paga R$1.000 de aluguel. Ora, se ela produz 100 unidades e paga R$1.000 de aluguel, quanto foi para cada unidade de produto? R$10, não é isso? Agora, do aluguel. Ora, se a empresa produz 1000 unidades e paga R$1.000 de aluguel, quanto foi para cada unidade de produto? R$1. Então, o custo fixo médio ele é variável. E o custo variável médio é fixo. Para cada unidade de produto, eu gasto 1 kg de couro. Para cada unidade de calçado. Ora, essa unidade ela é fixa, seja qual for a quantidade produzida. Né? Então, o último conceito que eu quero deixar é esse. O custo variável médio é fixo, o custo fixo médio é variável. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Volto a dizer, se desejar o material impresso desse curso, me passe o e-mail paulovcoelho@hotmail.com ou WhatsApp 931 99784 2596. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Eu agradeço. Um grande abraço.